Policiais são presos por fraudar pedidos do visto U nos Estados Unidos. Na Flórida, mulher detida por levar o cachorro à praia e quase é deportada pelo ICE. Trump comemora 6 meses de governo e os Estados Unidos já estão no topo. E nova pesquisa revela apoio ao plano de deportação de Trump despenca, enquanto os americanos cobram foco nos preços. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá! 5 pessoas foram presas na Louisiana por falsificar relatórios de roubo à mão armada, incluindo 3 chefes de polícia para imigrantes solicitarem o visto U. Os envolvidos cobravam até $5 mil por nome, forjando relatos que nunca ocorreram. O caso revelou esquema de corrupção que duraram quase 10 anos e reacenderam questionamentos sobre a integridade do sistema de imigração norte-americano. Uma história em comum. No dia 19 de julho de 2025, Andy Vanessa Sandoval Padro, cidadã colombiana de 27 anos, foi detida em New Smyrna Beach, na Flórida, após violar uma lei que proíbe a presença de cachorros na praia. Ao verificar o seu status migratório, um agente da polícia do condado entrou em contato com o ICE, que chegou inclusive a solicitar a sua deportação, conforme registrado pela própria câmera corporal presa ao colete do policial, que afirma, abre aspas, o ICE disse que tenho que te deportar. Eu preferia prender traficante de drogas, mas não tenho escolha, fecha aspas. Apesar do susto, Andy não foi enviada diretamente para um centro de detenção de imigração. Ela pagou uma fiança de $1.000 e foi liberada, pois o ICE não emitiu uma prisão formal para a deportação. O xerife Mike Chitwood defendeu a abordagem policial e negou o perfilamento racial que resultou a prisão dessa mulher. Desafios das agências em meio à mudança nas políticas imigratórias, a cada 4 anos tudo muda, eles disseram, e nós ficamos no meio tentando aplicar a lei de forma coerente. No mesmo período, o condado registrou 17 detenções semelhantes por violação de regras relacionadas a animais nas praias da Flórida. 12 imigrantes entraram com ação contra o governo Trump e o Departamento de Justiça, alegando detenções dentro de tribunais de imigração. Segundo o processo, muitos buscavam asilo legalmente e foram detidos logo após as suas audiências, sem aviso prévio. A maioria teme perseguição política ou violência por serem LGBTA+. Organizações como a RISES e a NIJC afirmaram que repressão afeta quem segue o procedimento correto. O caso, aberto no Distrito de Colômbia, questiona ações do ICE que transformariam cortes de imigração em armadilhas. 2 aviões com 252 imigrantes venezuelanos enviados pelos Estados Unidos em março ao Centro de Confinamento de Terrorismo, CECOT, em El Salvador, pousaram na última sexta-feira, dia 18 de julho, em Caracas. Em março, o governo dos Estados Unidos deportou 238 pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso chamado os Trem da Arágua, alegando ameaças terroristas. As detenções se deu sob a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798. Os deportados foram recolhidos ao CECOT, uma prisão de segurança máxima com capacidade para até 40 mil detentos, mas foi denunciada por condições extremamente duras e alegações de tortura. Na última sexta-feira, um acordo entre os 3 países, os Estados Unidos, El Salvador e a Venezuela, possibilitou a liberação e a volta desses imigrantes à Venezuela, em troca de libertação de 10 cidadãos americanos por Caracas. Em Caracas, muitos imigrantes relataram condições precárias, tortura, fome e sem comunicação externa durante o confinamento. E ainda falando sobre esse caso da troca de prisioneiros, a ONG Foro Penal anunciou também no sábado, dia 19 de julho, que o regime de Nicolás Maduro libertou 22 presos políticos após o acordo com os Estados Unidos. Durante o governo Donald Trump, até às 9 horas da manhã do sábado já haviam sido confirmadas 5 prisões de norte-americanos e 5 prisioneiros residentes dos Estados Unidos e mais 12 venezuelanos com novas liberações previstas já para os próximos dias. Entre os libertados estão o ex-deputado Williams Dávila, que cumpriu 11 meses preso conforme
O filho confirmou nas redes sociais e a ação, inclusive, faz parte de um Ganji Tripartite, que chama. É um acordo de 3 países, que é os Estados Unidos, a Venezuela e El Salvador, que também envolveu a libertação de 10 cidadãos estadunidenses e o retorno de 252 imigrantes venezuelanos, como falamos há pouco. A chamada Mega Cárcel de Buque, em Salvador, então foi liberado esses prisioneiros. Cicote, né? Vocês estão vendo imagens aí, inclusive da liberação, na hora que os prisioneiros estão sendo levados. Alguns até fazem tchauzinho, outros mostram o dedo do meio, outros aplaudem indo embora. Então foi feita essa troca no último sábado. Em junho de 2025, o número de brasileiros nos Estados Unidos, pasmem, saltou para 163 mil, crescendo 18% em relação a junho do ano passado. De janeiro a junho foram quase 1 milhão de visitantes, 952 mil, superando os 900 mil do mesmo período de 2024. Mesmo com regras mais rígidas de imigração, o aumento das taxas de visto e até a deportação, o turismo brasileiro não apenas se manteve, mas cresceu. O Brasil segue como o segundo maior emissor de turistas para os Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 18 de julho, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a revogação de vistos do ministro Alexandre de Moraes e de ao menos mais 7 integrantes do STF, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A medida foi uma resposta à decisão de Moraes de aplicar tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado do magistrado liderar uma caça às bruxas, que viola os direitos fundamentais. O presidente Lula classificou a suspensão dos vistos como medida arbitrária, sem fundamento, e afirmou que é inaceitável a interferência externa no judiciário brasileiro. Gleice Hoffmann, da Casa Civil do Brasil, chamou a retaliação de agressiva e mesquinha. Especialistas apontam que a ação americana se baseia em dispositivo que já foi usado contra autocratas, a ser aplicada agora contra figuras do STF em uma democracia que é vista como atitude incomum. A Casa Branca também avalia outras sanções, tarifas e aplicações da Lei Magnitsky, que prevê bloqueios comerciais e até sanções tecnológicas, especialmente para a plataforma Pix, que é de enviar dinheiro lá no Brasil. No domingo, dia 20 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a rede social Truth Social para pressionar o Washington Commanders a retornar seu antigo nome, o Washington Redskins. Trump ameaçou bloquear um complexo acordo de construção do novo estádio em Washington, D.C., se o time não abandonasse o atual nome. Redskins foi oficialmente abandonado em 2020, após críticas de que era um termo considerado ofensivo aos povos indígenas nativos americanos. Desde então, a franquia passou a se chamar Washington Football Team e em 2022 adotou o nome Commanders. A polêmica reacende um debate que muitos julgavam já superados. Agora, no domingo, né, com um tom bem inflamado, o Donald Trump comemorou seus 6 meses traçados como grandes vitórias, reaproximação global, encerramento de conflitos e lideranças diplomáticas, aliado a uma postura comercial dura. Ainda que sua base, especialmente o MAGA, tenha registrado forte apoio, a população em geral demonstrou rejeição crescente a algumas políticas, apontando para o quadro de divisão crescente dentro dos Estados Unidos. Então vocês podem ver imagens aí que foi postados pela Casa Branca, aonde Trump faz aí como fosse um pupurri, faz uma edição de imagens dos primeiros 6 meses como presidente dos Estados Unidos no seu segundo mandato. A gente vê imagens aí muito bem editadas em viagens ao Oriente Médio, celebrando aí junto às Forças Armadas, dentro do One Force, né, do avião número 1 dos Estados Unidos, muros de imigração, combate à imigração ilegal, aí o pessoal aí. Então a gente vê realmente que Trump comemorou esses 6 meses, imagem com as crianças, Trump aí também com a bandeira norte-americana atrás. Vocês vão vendo que foi uma celebração desses 6 meses e o Trump diz, voltamos ao topo. Mas olha só, uma pesquisa da rede de TV norte-americana CBS News, divulgada no domingo, dia 20 de julho, revela que o programa de deportação proposto por Donald Trump perdeu apoio
da maioria dos norte-americanos. No início do segundo mandato, a maioria era favorável. Hoje o apoio é levemente negativo. Registro principalmente aos republicanos e à base MAGA, simultaneamente. 7 em cada 10 norte-americanos afirmam que o governo não está priorizando a questão dos preços, considerando que deveria reduzir custos em vez de focar em tarifas e outras prioridades. A prioridade de cada 7 em cada 10 pessoas, conforme a rejeição dos hispânicos, vem crescendo. No geral, o cenário mostra um distanciamento entre as bases de Trump e o restante do país. Vocês podem ver aí números que estão mostrando um pouco desses rates, né, das aprovações. Por agora é só, logo mais às 7 horas da noite, estarei de volta aqui. Às 10 horas da noite é na SPT, SIC Internacional, por isso que eu falei aqui. Mas às 7 horas da noite também, nós estamos aqui com o Jornal Brasil News. Estou lá ancorando a partir de 7 horas, trazendo notícias, atualizações do dia e, claro, a sua audiência é muito importante para a gente. Inclusive, faz o seguinte, você que está nos vendo aqui no YouTube, dá um like, deixa um comentário, pode escrever o que você quiser, comenta, sua opinião é muito importante. Mas dá o like e se inscreve, tá bom? Assista também o Jornal Brasil News, logo mais às 7 da noite. Em nome da nossa equipe, do nosso diretor de controle mestre, nosso diretor de imagem, Rogério Souza e Carlos Madureira, a gente fica por aqui, mas logo mais a gente está de volta. Um abraço para vocês.